pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo Garré e na aula do CAS de hoje a gente vai estar de novo trabalhando equações irracionais. Então, agora com uma questãozinha um pouquinho diferente da questão resolvida pelo professor Gabriel, que é uma questão excepcional. Se vocês não viram, recomendo que vocês vejam. Mas aí hoje a gente vai botar uma questãozinha com uma cara um pouquinho diferente, para a gente pegar outros tipos de ideias, beleza? Então, para a gente começar, como de praxe, a gente vai estar fazendo um relembrando para relembrar alguns conceitos que vão ser bem importantes para a questão de hoje. Então, vem comigo que a gente vai botar para torar, pessoal. Então, no Relembrando de hoje, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar basicamente duas coisas aqui. A gente vai trabalhar o que seria uma equação irracional, mas vocês já viram um pouco disso, até com o próprio professor Gabriel, ele já botou uma questão bem legal para vocês sobre isso, mas eu vou basicamente lembrar de um conceito muito importante de condição de existência. Depois, eu vou estar passando para vocês uma técnica sensacional, que facilita muito a vida quando você está pegando problemas um pouco mais complicados, com a cara um pouco mais feia. E a gente vai, com isso, poder detonar a questão de hoje, beleza? Então, vamos lá. Inicialmente, uma equação irracional. O que é uma equação irracional, pessoal? É uma coisa realmente um tanto quanto simples, que é o quê? Basicamente, existiu uma raiz na minha incógnita. Raiz de x menos 4, raiz cúbica de x, enfim, raízes aí dentro da minha equação. E toda vez que você tiver raízes dentro da minha equação, você tem que pensar muito bem o que tem de restrição por ser uma raiz. Por exemplo, uma raiz quadrada não pode, nos reais, existir a raiz quadrada desse número aqui. Concorda? Não existe raiz quadrada de um número negativo nos reais. Isso é um absurdo para a gente. Logo, a gente sabe que esse cara aqui dentro, x menos 4, ele nunca pode ser negativo. Ele tem que ser, no máximo, ele pode ser zero ou positivo. E aí isso vai te dar uma restrição para x. E outra coisa até, a raiz de um número, ela não pode ser negativa. Por definição, ela é definida como um número positivo. Logo, a própria raiz é positiva, que nesse caso aqui, graças a Deus, está tudo certo. E o que é isso que eu estou falando para vocês aqui? Pô, restrição disso, restrição daquilo, o que é isso, afinal de contas? Nada mais é do que as condições de existência. Quer dizer que, nos reais, existem condições de existência para, por exemplo, raiz quadrada de um número, raiz quarta de um número. Quer dizer que, para uma raiz quadrada de um número, esse número aqui dentro ele tem que obedecer a uma série de fatores. E esses fatores a gente tem que sempre analisar. Eu analisei o quê? Aqui dentro da raiz tem que ser um número positivo, ou seja, x menos 4 é maior ou igual a zero. E o resultado de uma raiz também é um número positivo. Logo, raiz de x menos 4 tem que ser maior ou igual a zero. Isso é uma coisa muito importante, pessoal. Toda vez que pegar uma equação irracional, a primeira coisa que você vai fazer sempre é olhar a condição de existência, se ela existir. Beleza? É muito importante. Agora, indo para o método que a gente vai estar também trabalhando hoje, eu chamo esse método aí de mudança de variável. É um jeito elegante de falar uma coisa extremamente simples, que é o quê? Eu tenho aqui uma equação muito desagradável, né? Raiz cúbica de x elevado ao quadrado, mais raiz cúbica de x mais 1. Você olha para isso e você já diz, isso eu não sei resolver. Isso é uma coisa louca, você é maluco de botar isso para mim, professor. Aí, beleza. Com essa carinha aqui, você não sabe resolver de cara, concorda? Mas, todo mundo aqui está aparecendo raiz cúbica de x, concorda? Eu posso, só por uma questão de visualização, deixar mais claro o que eu estou fazendo, eu poderia dizer que essa raiz cúbica de x era um número. Ele é, afinal de contas, não é não? E esse número eu vou chamar de y. E raiz cúbica de x sendo y, trocando x, raiz cúbica de x por y, o que acontece? Essa coisa feia aqui em cima se transforma numa equação de segundo grau, que aí sim a gente sabe resolver por Bhaskara. A gente já tem vários vídeos no canal já trabalhando esse tipo de coisa. Então a gente consegue resolver, achar quem vale y, achando as raízes de y, eu jogo aqui na relação, em que y é igual a raiz cúbica de x. E eu descubro os valores de x que fazem sentido ou não, analisando sempre as condições de existência para cada caso que eu estiver botando. Beleza, pessoal? Então, a gente vai utilizar hoje esse conceito de condição de existência atrelado a essa mudança de variável com um pouquinho de Bhaskara. É mais ou menos o que a gente vai estar trabalhando hoje. Beleza, pessoal? Então, agora a gente vai partir para a leitura da questão para a gente começar a brincar. Então, pessoal, vamos partir para a leitura da questão para a gente começar a brincar com esses conceitos que a gente falou agora, relembrando para vocês. Então, vem comigo aí. A questão ela fala o seguinte, é uma questão extremamente longa e complexa. Ela só fala isso para a gente, ó. Resolva a equação raiz
quadrada de x menos 2, mais raiz quarta de x menos 2, igual a menos 6. Só fala isso. Né? Você jogou uma trozoba, uma coisa horrível na mão de vocês e diz assim, resolva, bata no peito e faça. Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente está olhando para essa questão, é uma questão muito feia, né? Tem uma raiz quadrada, uma raiz quarta, né? Uma coisa estranha, né? Mas uma coisa está em comum nessa nossa equação para a gente começar a brincar, né? Olha o que está acontecendo, ó. Aqui é raiz quarta, certo? Aqui é uma raiz quadrada. Vê se vocês concordam comigo que eu vou fazer agora. Ó. Essa é a sacada, essa é chamada o Jump of the Cat, é conhecido como pulo do gato. Né? Eu posso escrever raiz quadrada de x menos 2 como raiz quarta de x elevado ao quadrado. Posso não? Por quê? Quando eu elevo raiz quarta ao quadrado, vira uma raiz quadrada. Saca a ideia. Então, quer dizer que raiz de x menos 2 é exatamente igual a raiz quarta de x menos 2 ao quadrado, certo? E essa sacadinha aqui, ela vai guiar tudo que a gente vai fazer, beleza? E ela é o cerne da questão. O que a gente vai fazer então aqui? Fazendo essa minha jogada aqui, essa jogada de mestre, o que vai acontecer, pessoal? Eu tenho que raiz quarta de x menos 2 ao quadrado, mais raiz quarta de x menos 2, menos 6 é igual a zero. Olha o que aconteceu. Agora eu tenho uma equação só com raiz quarta de x menos 2, por causa de uma sacadinha que eu tive, que raiz quarta de x menos 2 ao quadrado é raiz de x menos 2. Ele não deu só de sacanagem, ele deu com muito objetivo nisso. Beleza, a gente agora já deixou numa carinha bonita a nossa equação, mas a primeira coisa que você sempre faz na nossa equação é pensar em quê? Condição de existência. Eu sei que x, ele sempre, raiz de x menos 2, raiz quarta ou raiz quadrada, eu sei que pela condição de existência, que eu vou chamar de CE, perdão, ela fala isso pra gente aqui, ó. Eu sei que dentro da minha raiz, uma raiz quarta, uma raiz quadrada, não faz sentido nos reais, dentro da minha raiz ter um número negativo. Lembra do que eu falei aqui do menos 1. Esse menos 1 aí, ele não pode rolar se for real. Então, eu sei que x menos 2, ele tem que ser maior ou igual a zero. Passando 2 para o outro lado, eu tenho que x tem que ser maior ou igual a 2. É uma restrição. Se x não for maior ou igual a 2, a minha resposta não faz sentido, porque eu vou estar conseguindo uma raiz de uma coisa negativa, beleza? E a outra condição que a gente vai ter é o quê? Que a raiz quarta, ou a própria raiz quadrada, tanto faz, as duas vão estar satisfeitas na mesma lógica, de x menos 2, também tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Por definição, raiz quadrada, raiz quarta, por definição, é um número positivo, beleza? E essa condiçãozinha aqui a gente vai usar com bastante ênfase. Agora que eu já coloquei minhas condições de existência, já tive o pulo do gato de perceber para deixar todo mundo com a mesma cara. Agora o que eu vou fazer? Aplicar a última etapa que eu falei para vocês. O que eu falei para vocês no final é, depois que você tem nossa equação irracional, ela se encaixou num formatozinho que parece que eu posso substituir, mudar a variável por alguém. O que eu faço agora? Eu faço uma mudança de variável. Por um motivo extremamente simples. Eu quero que essa minha equação horrível se transforme numa coisa que eu acho mais bonitinha de trabalhar. Basicamente isso. Então, eu vou fazer uma mudança de variável que eu vou chamar que y vai ser raiz quarta de x menos 2. Por isso, foi tão importante eu ter essa sacadinha aqui de escrever raiz de x menos 2 como raiz quarta ao quadrado de x menos 2. Beleza, pessoal? Fazendo essa jogada, o que acontece? Ó, aqui vai ficar y ao quadrado, raiz quarta vai virar o próprio y, é mais y, certo? Menos 6, isso é igual a zero. O que isso se transformou, pessoal? Uma equação do segundo grau. A gente falou agorinha, no nosso relembrando, que uma equação do segundo grau, você vai fazer o quê quando chegar numa coisa dessa? Você resolve em y, você descobre quem são as raízes desse cara e depois joga na nossa relação que eu substituí, que eu chamei y de raiz cúbica aqui, eu chamei y de raiz quarta ali. Mas eu resolvo sempre utilizando o danadinho do Bhaskara. Então, vamos usar a Bhaskara e vamos brincar aqui. Primeira coisa que você sempre faz em Bhaskara, você que viu nossas últimas aulas, já deve ter ficado craque em utilizar a Bhaskara, é você ver quem são os coeficientes da minha equação. Quem são o meu A, o meu B e o meu C.
né? Em que onde não aparece, sempre tem um. Eu tenho que o meu a, ele é o coeficiente que multiplica o y ao quadrado, então ele é 1. Eu tenho que o meu b, ele é o coeficiente que multiplica o meu y, então ele é 1 também. E o meu c é o termo independente, é o lobo solitário, é o cara que está sozinho aqui. E ele vai ser quem? Menos 6. Agora eu tenho o meu a, tenho o meu b, tenho o meu c. A gente usa a famosa relação de Bhaskara e mata o meu y e acha quem são as raízes. Vamos descobrir quem são esse cara. Eu sei que as minhas raízes é y1 igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. E eu já vou dizer quem é cada coisa, tá bom, pessoal? E o meu y2, ele vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a. Sendo o meu delta, isso é muito importante, nunca se esquecer, meu delta é b ao quadrado menos 4ac. Tudo bem? Vamos só fazer as continhas. Primeira coisa que eu vou achar é o meu delta. Eu já escrevi ele aqui. Quem é o meu delta? Meu delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Meu b é 1, ele ao quadrado é 1 ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes que multiplica a, que é 1, que multiplica c, que é menos 6. Então, vamos só escrevendo aqui. Que multiplica 1, que multiplica menos 6. Isso vai ser 1 menos 4 vezes menos 6, menos com menos dá mais, e esse resultado dá 24. Então, a gente tem 1 mais 24, que é 25. Beleza? Eu vou jogar ali em cima na nossa relação de y1 e y2 e vou achar quem são esses caras. Vamos achar quem é cada um, então? Eu tenho que o meu y1 é menos b, que b vale 1, então é menos 1, mais raiz de delta, que vale quanto? A gente acabou de achar, é 25. Tudo isso sobre 2a, que eu também já sei que é o meu a, é 1. Então, sobre 2. E o de baixo vai ser menos 1, menos raiz de 25, tudo isso sobre 2. Vamos continuar fazendo as continhas aqui, pessoal. Raiz de 25 é quanto? É 5, porque 25 é 5 ao quadrado. Raiz quadrada elevada ao quadrado, você corta a raiz e fica só um númerozão. Então, fica exatamente 5 ali. Então, a gente tem que é menos 1 mais 5 sobre 2. E é menos 1 menos 5 sobre 2. Isso aqui vai dar menos 1 mais 5 é 4, dividido por 2 é 2. E menos 1 menos 5 é menos 6, dividido por 2 é menos 3. A gente acabou de encontrar quem são os nossos y's. Para a gente terminar a questão agora, a gente já achou que é meu y1 e meu y2, que vale 2 e menos 3. Agora a gente tem que ir para a última etapa da questão, que era o quê? Depois que eu acho quem é o meu y1 e meu y2, o que eu faço? Eu jogo aqui nas possibilidades do meu y para achar o meu x. Eu jogo os valores de y na igualdade que eu supus acontecer. Y é igual a raiz quarta de x menos 2. Então, o que eu vou fazer aqui é exatamente isso. Já que y é raiz quarta de x menos 2, o que eu vou fazer? Eu vou colocar y1 pode ser igual a esse cara, ou o y2 pode ser igual a esse cara. E a gente vai ver se faz sentido ou não, o que faz sentido ou não. Então, eu tenho que o quê, então? Eu tenho que ou 2 é igual a raiz quarta de x menos 2, ou eu tenho que menos 3 é igual a raiz quarta de x menos 2. Certinho, pessoal? Olha o que acontece aqui. A gente tem essas duas possibilidades aqui, certo? Essa e essa. Mas temos um pequeno impeditivo aqui, não tem não? Ó, o que eu falei para vocês na condição de existência no início da questão é que raiz quarta de x menos 2 obrigatoriamente é um número positivo. Porque não faz sentido raiz de 2, por exemplo, raiz de 4 ser igual a menos 2. Não faz sentido. Raiz de 4 ela é igual a 2. Raiz quarta de 16 tem que ser igual a 2. Não pode ser igual a menos 2. Então, a gente tem que botar essa restrição. Que restrição é essa? Que raiz quarta de x menos 2 ela tem que ser positiva. Logo, não pode ser negativa, então não pode ter esse caso aqui. Então, y igual a menos 3 não é uma solução que faz sentido, dado o fato de ser raiz quarta de x menos 2.
Beleza? Então agora só temos que resolver esse carinha aqui. O que eu vou resolver? Só foi elevar a quarta potência, né? Porque a gente tem raiz quarta, se eu elevar a quarta potência, o que vai acontecer? 2 à quarta vai ser x menos 2, certo? O que é elevar a quarta potência? Se eu elevar a quarta potência uma raiz quarta, desaparece a raiz. Que nem quando eu elevo a potência um quadrado, uma raiz quadrada, desaparece a raiz. Então a gente tem o que aqui? 2 à quarta é 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8, vezes 2, que é 16. Então, eu tenho que x menos 2 é igual a 16, portanto, x é igual a 18. Aí você acha, já acabou a questão? Já acabou a questão? Calma, eu tenho que só garantir, satisfaz a minha condição de existência? Satisfaz, né? Eu tenho que x ele tem que ser maior ou igual a 2, para que faça sentido. 18 é maior do que 2, então tá ok. E eu já impus a condição da raiz também ser positiva, que eu já eliminei esse cara. Logo, a gente conseguiu fazer uma solução que satisfaça tudo que a gente precisa. E a minha resposta é x é igual a 18. Beleza, pessoal? Recapitulando bem rapidinho a nossa ideia. O que eu fiz? Eu percebi um padrãozinho muito peculiar que raiz quarta de x menos 2 ao quadrado é exatamente igual a x menos 2, a raiz quadrada de x menos 2, e eu percebi que ela ficava com essa carinha. Eu sempre analiso a condição de existência a todo momento numa equação irracional. Eu analisei, são duas condições. Com essas duas condições, o que eu fiz? Vou fazer uma mudança de variável, porque essa equaçãozinha aqui está muito desagradável. Mudei a variável, percebi que era uma equação de segundo grau, resolvi por Bhaskara. Fiz meu Bhaskara, achei quem é os valores de y. Mas não acaba aí, eu não quero y, eu quero x. Então, eu joguei na relação de y com x. Testei e impus as minhas condições de existência, que é essas duas aqui. Esse resultado não faz sentido e o meu outro faz. E a gente mata a questão assim. Beleza, pessoal? Então, pessoal, esse que a gente tinha para aula de hoje é uma questão que ela tem uma sacadinha, né? Principalmente aquela da raiz quadrada, ser a raiz quarta ao quadrado, por exemplo. Ela envolve uma mudança de variável, uma coisinha um pouco mais emocionante, justamente para trazer uma ideia diferente para vocês estarem preparados aí para diversos tipos de questões aí que podem aparecer nos vestibulares. A gente espera bastante ter agregado bastante valor para vocês essa aula e a gente vê na semana que vem, pessoal.